Samba. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Mônica, trabalhadora da Federação Espírita Paraibana, coordena o setor lá de mediunidade, os estudos da mediunidade, também presta ajuda a muitos outros centros, não é? Já tem uma história grande na nossa doutrina. E filha do nosso querido Miguel Targino, que por algum tempo foi aqui nosso querido, amado presidente, que o grande benefício dele, a gente não tem nem, se quisesse esquecer, não esqueceria, com aquela cadeira maravilhosa, que eu digo que é o ponto de João Pessoa, é aquela cadeirinha. Só que um dia alguém veio aqui, sentou mal sentado e quebrou, mas aí a gente já pediu a peça para a reparação dela. Mas sempre diga a seu pai que foi a maior herança que ele nos deixou, além dos ensinamentos dele, foi aquela cadeira, muito antes de se falar em sustentabilidade, em acessibilidade e tudo mais. Muito maravilhosa. Vou tirar a máscara, com licença, mas eu estou vacinada, sei. Tive Covid. Pois senão a gente não consegue dar conta, né? Passar tanto tempo falando. E hoje eu estou com a minha mãe, também aqui hoje, né? Minha irmã, minha cunhada. E graças à família, olha. E da família a gente trouxe, infelizmente, não vamos falar da família. Estão me ouvindo bem? O microfone está em ordem? Pronto, agora acho que melhorou, né? Eu também falo muito alto, gente, muito alto mesmo. Às vezes até aí a coisa, inclusive, gesticulo muito, às vezes derrubo as coisas na minha frente. E agora que a gente falando mais em casa, né? Mais na internet. Bem, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é o Espiritismo muda a nossa vida? É um questionamento, tá? Uma pergunta. O Espiritismo muda a nossa vida? Foi bom que Eva perguntou aqui no início, né? Se todo mundo aqui já estava vindo, se alguém aqui estava vindo pela primeira vez, algumas pessoas disseram que sim, mas que já passaram, né, por outras casas espíritas. Então, ótimo que aqui, então, acredito que todo mundo, ou a grande maioria, já conhece o Espiritismo, né? Então, o que é que vocês acham, gente? Será que o Espiritismo muda a nossa vida? Conhecer a doutrina espírita muda alguma coisa na gente? Tá ruim o som? Deixa eu chegar mais perto, eu fico com medo de bater. Será que a gente muda mesmo a nossa vida ao Espiritismo? Porque a gente vê, né, o apelo hoje. Acho que agora foi, né? A gente vê muito apelo, né? Um apelo emocional de produtos, de ensinamentos, de livros, de filosofias, até mesmo de religiões, né? Que nos traga assim, uma mudança na nossa vida. E todo mundo, de certa maneira, sente a necessidade de mudança. E por que será que a gente sente necessidade de mudança? Vocês já pensaram nisso? Porque a gente nunca está satisfeito muito tempo com o que a gente... onde a gente está, com o que a gente possui, né? A gente está sempre buscando alguma coisa a mais. Será que existe alguma coisa de espiritual nessa eterna busca que nós temos? Será que existe algo no nosso íntimo? Algum dispositivo lá que Deus, né, na sua engenharia maravilhosa, colocou na nossa mente para que a cada vez a gente esteja sempre buscando mudanças. Nós estamos, né, mergulhados nesse universo maravilhoso e todos nós, na qualidade de espíritos, seguimos uma lei chamada Lei do Progresso. E a Lei do Progresso, ela é uma constante mudança. E nós, espíritos imortais que somos, criados simples e ignorantes, mas com o vislumbre, com a ideia interna que nós temos, embora nem sempre seja consciente, mas nós vislumbramos a nossa identidade. Nós vislumbramos dentro de nós o nosso futuro. E qual é o nosso futuro como espírito? Sermos perfeitos, embora essa perfeição seja relativa. Por isso que a gente fala, eita, vamos cantar anjos, ó, que maravilha. Um dia todos nós seremos anjos, né? Tem aquela música que eu adoro. E essa é a nossa identidade. Essa é a nossa perspectiva. E todos nós, mesmo de forma inconsciente, nós sabemos disso.
Por isso que nós estamos sempre buscando. Ocorre que nem sempre as nossas buscas são canalizadas de forma correta. Muitas vezes nós canalizamos, nós direcionamos as nossas buscas para coisas que não nos trarão bons resultados, que não nos trarão satisfação, que não nos trarão contentamento, felicidade. E por que será que nossas buscas, muitas vezes, são tão desvirtuadas da nossa essência como espírito? Porque todos somos espíritos. E como espíritos, temos a identidade divina, né? O selo divino dentro de nós. Kardec diz uma coisa linda na Gênesis, né? Que a partir do momento que nós tomamos a nossa consciência, que nós começamos começar a separar o bem do mal, é como se Deus imprimisse, isso é um sentido bem figurado, né? O seu selo, a sua assinatura em nós. Já pensou que coisa maravilhosa? Então nós guardamos o selo divino. É como se nos identificarmos. Nós somos, na nossa identidade, na nossa essência, nós somos divinos. Isso é maravilhoso. Ocorre que nessa busca de mudanças, a gente às vezes se perde, a gente às vezes toma caminhos que vai nos tornar muito mais distantes do ideal, que nós chamamos muitas vezes de pecado, de queda. O pecado nada mais, nada menos é esse erro de caminho, esse erro de trajetória, que nós deveríamos ir para um determinado ponto e nós vamos chegar no ponto. Inexoravelmente vamos chegar no ponto. Ocorre que nós acabamos tomando outro rumo e nos perdemos. E nessa perda e distanciamento da identidade divina, nós sofremos. Porque o sofrimento é íncito, é como se fosse atrelado, né, à imperfeição. E todas as vezes que nós tomamos o rumo errado, o sofrimento ele vem, a dor vem. E nós vivemos uma situação hoje social, né? Uma situação hoje atual na nossa sociedade, que nós vamos ver muito questões do medo, da ansiedade, da insegurança, da depressão, da angústia. E de onde vêm esses males? De onde eles surgem dentro de nós? E muitas vezes nós procuramos as causas e não encontramos. Muitas vezes nós vamos para as terapias, que são muito boas, muito necessárias. Muitas vezes nós chegamos assim a um estado de angústia tão forte. Mas um dia, toda aquela insegurança, todo aquele medo, toda a nossa infelicidade, toda a nossa angústia, nossa ansiedade, ela iniciou-se num ponto do nosso caminho como espíritos, que nós deveríamos ter tomado um rumo e escolhemos outro. Essa é a causa da infelicidade. Essa está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Essa é a causa da nossa felicidade. E quando nós tomamos o rumo errado, de ação em ação, de passo a passo, nós nos distanciamos mais da nossa identidade. E a nossa consciência, que está escrita, e as leis de Deus, que estão escritas em nossa consciência, ela nos cobra. Ela nos dá sinais de que algo há errado. E esses sinais são justamente esses estados de espírito que hoje são tão evidentes na nossa sociedade. A angústia, o medo, a ansiedade, a depressão e tantos outros males que nos afligem. Aflige a quem? A todos nós de alguma forma. Uns mais, outros menos. Mas dentro de nós temos essa necessidade de mudar para melhor. Ninguém quer mudar para pior, não é? E o que significa mudança para melhor? Porque, como eu estava dizendo no começo, a nossa sociedade, os apelos às mudanças são muito fortes. Os apelos a uma vida melhor, a ser feliz, a conquistar patamares
de mais satisfação pessoal, são apelos muito fortes. A mídia nos fazem muita... O João de Ângelo diz assim, ela nos promete muito, ela nos oferece muito. Ideais de padrão social, padrão de aparência física, padrões, inúmeros padrões. Mas esses padrões que o mundo nos oferece, que a sociedade que nos oferece, o consumo, a beleza, o poder, a riqueza, esses padrões, verdadeiramente, eles destoam do nosso íntimo, da nossa essência divina? Muitas vezes sim. Não estou dizendo que isso é errado a pessoa ter dinheiro, é de errado a pessoa possuir alguns bens, não. Mas nós não podemos canalizar as nossas vidas, as nossas buscas, meramente para as coisas materiais. E o Espiritismo, eu estou dizendo, mas e o Espiritismo? Onde é que entra nisso? Não é? O que é que ele nos oferece de bom? Ele nos explica o caminho. Como Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade da verdade e da vida, o Espiritismo vai nos dizer exatamente que caminho é esse da verdade e da vida que Jesus nos prometeu para que nós alcancemos o reino dos céus. Para que nós alcancemos um estado de felicidade, de satisfação que requer muita mudança, constantes mudanças incessantes, mas que nós possamos dizer, eu estou na direção do alvo. E se eu estou na direção do alvo, é porque eu estou num caminho certo, eu não estou perdido, eu não estou fazendo rodeios para chegar aonde eu vou chegar. Significa dizer, segundo o Livro dos Espíritos, eu estou cumprindo as leis de Deus, eu estou cumprindo as leis naturais, que são as leis divinas, a lei do amor, a lei do progresso, enfim, muitas leis, mas a lei do amor como, né, a principal, a viga mestra dessa construção que Jesus veio nos mostrar. Então, se eu estou assim, o que é que acontece? Eu entro em equilíbrio, eu entro com serenidade, com harmonia, com paz, e esses estados de conflitos internos, eles tendem a se apaziguar. Teremos conflitos? Sim, mas serão outros. Porque os conflitos, eles às vezes até nos impulsionam ao progresso. Porque lá o Espiritismo nos dá essa visão, que os conflitos de interesses, né, as divergências, vamos chamar as divergências, não conflitos, elas nos fazem com que nós avancemos, que nós progridamos, que nós aprendamos mais rápido. E quando a gente aprende mais rápido, nós nos modificamos mais rápido, nós estamos indo para o caminho de forma mais satisfatória e mais rápida, e aí o estado de satisfação, o estado de alegria, de contentamento, de serenidade, de plenitude, ele se incorpora mais em nós. E é essa mudança que o Espiritismo nos traz. Não é a mudança de arranjar um emprego melhor, como muitos, a gente não está condenando que cada um, né? Jesus diz assim, né? Onde está o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus tem essa frase. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Significa dizer o quê? Que o nosso coração, o nosso tesouro, aquilo que nós está no cerne das nossas preocupações, dos nossos anseios. Se eu coloco meus anseios achando que tudo na vida é só a satisfação da matéria, a satisfação do aqui e do agora, meu coração está ali, então aquilo ali é o meu tesouro. Mas o tesouro que Jesus nos traz é outro. É outro. É o tesouro da satisfação pessoal. Isso é indelével. O que significa isso? Que esse tesouro ninguém nos rouba. Jesus faz essa analogia, né? Os ladrões não roubam, as traças não comem. Porque são os tesouros imperecíveis. Os tesouros imperecíveis e eternos.
E é essa mudança que o Espiritismo nos convida. Fazer essa mudança interna, nos adequando às leis de Deus, para que nós possamos seguir o caminho sem desvios, sem atalhos, mas para chegarmos a esse alvo de espíritos perfeitos, espíritos puros, embora essa perfeição seja sempre relativa. E a gente falou que a nossa sociedade hoje é cheia de medo, não é? Muito medo. Nós temos muito medo, gente. Medo, às vezes, até de sair de casa. E depois da pandemia, né? Depois não, que a gente ainda está vivendo, né? A pandemia, está todo mundo aqui de máscara, eu sou exceção. Mas no auge da pandemia, né? A gente está assim, meio que acreditando que a coisa está passando. A gente não sabe se realmente está passando, mas a maioria está acreditando que está passando. Mas no auge da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo com muito medo, medo disso, medo daquilo. Então, esse sentimento de medo que já existia muito em nós, ele ficou mais forte. Ele ficou mais forte, não é? A ponto de que muita gente hoje, inclusive eu tenho uma dificuldade enorme hoje de sair de casa, mas não é por medo, não. Acho que é meio por acomodação mesmo, por ter descoberto que eu gosto tanto de ficar em casa, que para sair de casa, gente, é um sacrifício. Mas eu saio, né? Mas não ter vindo para cá tem sido um sacrifício, de forma nenhuma. É uma satisfação enorme, tá? Na doutrina espírita. Mas a gente tem esse medo. Mas que se o espiritismo muda a nossa vida? Será que esses medos que nós temos medo de muita coisa, gente. Se a gente for pensar, o que é que a gente tem medo? Muita gente tem medo até de Deus, né? A gente tem medo de Deus. Dos castigos de Deus. Muita gente balançando a cabeça. Os castigos de Deus, dos castigos de Deus, né? A gente tem muito. Da lei de causa e efeito, do umbral. Muitos espíritos morrem de medo do umbral. Morreu, vou para onde? Tem gente que não acredita em nada. Morre de medo de muita coisa, mas não acredita em nada. Mas muita gente que acredita em vida futura, acredita que nós somos espíritos imortais, mas morre de medo de para onde é que eu vou? Então, são muitos medos. Medos quando a gente sai, medos das nossas crianças, quem tem netos, quem tem filho, quando sai de casa, o que é que vai encontrar, né? Medo, até no celular, uma criança brincando no celular, a gente já fica com medo. Até uma ligação com o número que a gente não conhece, a gente pensa, atende ou não, deve ser um golpe, a gente vive cercado de medos. Mas aí, se o espiritismo melhora mesmo a nossa vida, será que o espiritismo consegue fazer com que a gente administre melhor nossos medos? Gente, eu vou falar por mim, tá? Eu vi muita gente aqui balançando a cabeça assim, positivamente. Então, estou dizendo, não é só por mim, não, por muita gente. A doutrina espírita nos oferece recursos de administrarmos melhor nossos medos. Mas por que será? Primeiro, o medo de Deus, né? Deus, para o espírita, para o espiritismo, né? Ele não é mais aquele Deus irracível, aquele Deus vingativo, aquele Deus que nos condena, aquele Deus que nos... O Deus espírita, ele é Pai. Muda, não muda? Pai. E nós somos seus filhos amados. Eita, como muda, né? E um filho amado, um pai, castiga, manda para o inferno, queima, passa a imagem na eternidade no fogo do inferno. Será que isso acontece para nós espíritas? Então esse medo acaba, o medo de Deus acaba. Pelo contrário, Deus é nosso aliado. E a gente, em vez de ter medo de Deus, Deus passa a ser um aliado nosso. Por quê? Porque a gente sabe que, olha como o espiritismo muda a nossa perspectiva. Que aquele Deus que está ali com os olhos ali, a nos observar, prontos para nos castigar e nos censurar toda hora, ele está só querendo nosso bem. Só quer nosso bem. E ele nos dá todos os recursos possíveis para que esse bem chegue a nós. Porque o Deus também, ele é previdência. Ele assim, construiu o universo, mas ele não está ausente e distante de nós. Pelo contrário, ele está ali disponível para que todas
vez que a gente se senta triste, angustiado, com medo, achando que fez alguma coisa errada, com raiva da gente mesmo, com raiva do outro, a gente possa, através de uma simples conversa com Deus, fazer com que esse amigo nos chegue e nos dê, pelos canais, né, de Jesus e da espiritualidade maior, nos dê conselhos, nos ampare, nos auxilie. Então, medo de Deus, de forma nenhuma. Amor a Deus. Nada de temor, amor. E medo do castigo. Ah, mas a gente erra muito. Erra, todo mundo erra. Faz parte do estágio espiritual que nós estamos vivendo. Erramos, e erramos muito. Inclusive, quando Kardec nos diz quem é o bom espírita, não é aquele que é perfeito, não, gente. É aquele que está sempre domando suas más inclinações. Eu reconheço, né? Vamos nos reconhecer como criaturas ainda muito imperfeitas, cheio de más inclinações, mas eu estou domando, como quem doma uma fera, um cavalo desgovernado, a gente está domando essa fera interna que está em nós. E esse é o papel do bom espírita. Então, se Deus nos reconhece que nós estamos domando essa fera que somos nós, gente, ele através da espiritualidade maior, nos auxilia imensamente. E esse castigo que nós acreditamos que vamos sofrer, não tem castigo. Tem aprendizado. E nem sempre os aprendizados são fáceis, né? A gente, às vezes, quando a gente vai passando de série, a coisa vai ficando mais difícil, né? Quando você começa matemática, somente nas continhas de adição, depois vai, aí você diz, ai, como é fácil. Aí vai para a subtração, é fácil. Depois vai para a multiplicação, é mais ou menos. Divisão, aí vem as equações, e e de repente a matemática vira um bicho. Gente, por quê? É o progresso, você está progredindo na matemática. Quanto mais você avança, mais as coisas ficam difíceis. Mas isso não quer dizer o quê? Que se é difícil, é porque você pode suportar. Deus não dá fardo pesado em ombros fracos. A nossa carga, ela é como se fosse assim, compatível com as nossas forças. Aí a gente vai... O medo, ele vai ficando mais suave. A gente vai conseguindo racionalizar o medo. Que o medo é necessário, muitas vezes, porque o medo faz parte do instinto de sobrevivência. Né? Nós temos um instinto de sobrevivência que ele deve falar mais alto. Eu não vou por ali porque ali está muito escuro, pode ter assim, pode ter assado, então se ali está mais claro, eu vou pelo caminho mais claro. Não vá, porque eu não tenho medo, eu vou enfrentar tudo. Não é isso que a gente está falando. O medo às vezes nos socorre. Mas aquele medo, muitas vezes, exacerbado de tudo, às vezes dá aquilo que nem sequer existe. Nós sentimos muito medo. Então, o Espiritismo quebra essas barreiras do medo. Da morte, o medo da morte. Divaldo deu uma frase assim, o Espiritismo matou a morte. Matou a morte por quê? Porque nos mostra que a morte não existe. É apenas uma mudança de plano, de plano de vida, né? Plano espiritual e plano material. Então, são medos que nós vamos vendo que são injustificáveis. Medo de errar. Por que medo de errar? A gente deve ter medo de não tentar, mas medo de errar não. Porque o erro é aprendizado. E a gente erra, e a gente insiste em alguma coisa que a gente quer fazer, a gente não consegue, até que a gente consiga ter a técnica de conseguir fazer certo. E nessa tentativa de erro e acerto é que nós vamos aprendendo, nós vamos progredindo. Então não tem nada de ter medo de errar. Não precisa ter medo. Então vamos racionalizar nosso medo e vamos dizer que eu vou domar esse medo. Porque medo não existe. Porque, por exemplo, o medo de eu morrer, medo da Covid ficar e eu ficar assim assado, medo da guerra, medo de tudo. Não precisa ter medo. Porque nós estamos vivendo em estágios necessários para o nosso progresso. E Deus nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Aí, Eva, na prece, você falou nas guerras, né? A gente tem até essa guerra, às vezes, nos traz assim, né?
ansiedades, angústias. E aí, se chegar por aqui, uma terceira guerra mundial e tal, tanta dificuldade, tanta coisa, e também lá também a gente fica pensando nos irmãos que estão passando por esse estado de angústia, de sofrimento, de dor. Logicamente que nós estamos aqui nesse planeta Terra para fazer o bem, nunca fazer o mal. O ideal é que nós estamos sempre fazendo o bem. Mas se existe a guerra, e aí? Sabe o que é que os Espíritos nos dizem? Deus tira proveito até do mal. Gente, Deus tira proveito até do mal. Porque do mal, ele vai tornar uma coisa boa. Aquelas pessoas que estão inseridas naquele contexto, vai ter uma lição, um aprendizado e vai tornar aquele mal em algo positivo, em algo melhor para si mesmo. Então, o Espiritismo nos derruba, ameniza muito, pelo menos, os nossos medos. E as ansiedades? E as angústias? Porque a ansiedade também tem muita relação com os medos, né? E a preocupação do futuro, né? E amanhã, será que amanhã eu vou ter o necessário para viver? Será que amanhã, né? E aquele estado de ansiedade, eu vou conseguir dar conta? Eu vou conseguir fazer isso? Então, são muitas ansiedades que nós temos. E o Espiritismo também nos ajuda em nossas ansiedades, nos mostrando o que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa? É o nosso progresso moral, nosso progresso intelectual. Isso que importa. Então, essas ansiedades e tudo que acontece conosco, por incrível que pareça, por pior que seja, a gente não consegue ver que é bom, mas é o melhor que nós possamos ter naquele momento. Que não, muitas vezes nós ansiamos por, né, com medo de passar no futuro alguma necessidade, ficar doente, ficar acamado. Eu conheço, né, muita gente fica nessa e se quando eu envelhecer eu não tiver isso, eu não fizer aquilo, eu não tiver saúde, eu não tiver os filhos para tomar conta. Então são muitas ansiedades, muitas vezes, né, que a gente sente. Natural que a gente seja previdente. Vamos nos precaver para que a gente não passe necessidades, né? Como? Fazendo economias e tal. Mas viver morrendo de medo e ansioso pelo futuro, não precisa. Por quê? Gente, nós somos imortais. Nosso futuro é eterno, para sempre. Se a gente ficar sempre se preocupando com o futuro, a gente não vai nunca sair desse estado de angústia. E se amanhã der tudo errado, não tem problema, depois de amanhã vai dar certo. Porque o errado é o certo, muitas vezes. Porque aquilo que é errado é aquilo que é necessário que nós passamos naquele momento. É interessante, né? Eu vou contar uma história, e minha irmã e minha mãe estão aqui, eu me lembrei agora dessa história. O meu pai, Eva falou do meu pai, né? E meu pai hoje é acamado. Ele é acamado e ele teve um momento muito... para a gente, né, que vê, que assiste, para minha mãe, né, que convive diariamente, é difícil. E um dia ele foi para o hospital e estava muito ruim. Naquele dia a gente achou, inclusive, que a possibilidade dele ter desencarnado, né? E eu fui dormir, fiz a prece, pensei nele e tal. E aí a gente fica naquele estado de sofrimento, de dor, com vê-lo daquela maneira. Quem foi e quem hoje é meu pai. Já a idade avançada. Aí eu tive um desdobramento, né, que é o espírito que se libera. Eu acho que foi um desdobramento. E eu fui dormir, né, e tal, e sonhei que estava no quarto do hospital onde ele estava. E eu ficava olhando para o corpo dele lá deitado na cama. Eu vou pedir a mamãe licença para contar a história. Ele lá deitado na cama, e eu começava a chorar. Aí ele vinha assim, né, entrava no quarto, como o Miguel está agindo, que eu lembro, com todo o vigor, com toda a inteligência, com toda a força, toda a presença de espírito que ele tinha, quem o conhecia, sabe que ele era assim, né? Aí ele entrava assim, disse, minha filha, por que você está chorando? Aí eu ficava assim, papai, é tão ruim lhe ver assim, é tão triste lhe ver assim. Ele disse, de forma nenhuma. Aqui é o meu corpo, eu estou muito bem. Cuide do meu corpo para que eu sobreviva o tempo que eu necessito para o meu espírito. Mas eu estou muito bem e muito grato.
Na nossa visão de filha, de esposa, de filho, ver papai naquela situação era horrível. Mas ele, como espírito, a visão dele era outra. Ele estava agradecido pelo corpo que o prendia aqui ainda, que, mesmo que estivesse em sofrimento, e pelos cuidados que a gente tinha. E disse, cuide do meu corpo, para que eu só vá no momento certo. Porque, inclusive, a gente ficou uma conversa que a gente às vezes tem, né? Mesmo sendo espírita. Será que não é melhor ele ir? Ele já está sofrendo tanto. Lógico que a gente jamais vai provocar isso, né? Não é que eu quero que ele fique. E eles nem peça, olha qual foi que ele disse, nem peça para eu vá, nem peça para eu ficar. A minha hora cabe a Deus. Eu digo, eita. Aí eu contei para minha mãe, contei para minha irmã, e a gente ficou muito consolado com isso. O que era um mal para a gente hoje, pelo menos a gente vê, é uma necessidade para ele, é um bem para o espírito. Então a gente muitas vezes enxerga o mal porque nós não temos a dimensão do problema. Porque se Kardec faz até inclusive essa analogia, né, no livro A Gênese, se ela elevasse o nosso olhar, como se houvesse vendo a coisa de muito alto, de uma montanha, e olhasse para baixo e visse a situação, por pior que ela pareça, nós veríamos que aquilo é bom. E aquilo passa, porque tudo passa, gente. Tudo passa. E tudo passa deixando uma lição que depois vai nos servir. Que muitas vezes... Tem diferença. Olha, a encarnação, ela perguntou qual a diferença do espírito que gosta de ficar mais do lado de cá. Gente, o espírito, ele precisa estar do lado de cá e precisa estar do lado de lá. Não é? Nós precisamos da encarnação para aprender. É necessária a encarnação, porque inclusive lá no Livro dos Espíritos, questão 171, Kardec faz a pergunta, né? Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo do dogma da reencarnação? Ele ainda usa essa palavra, dogma, como se fosse assim, algo que inexorável, algo que a gente não pode fugir. O corolário, ou seja, a consequência da justiça divina. A encarnação é a concretização da justiça divina. Olha como isso é interessante. Essa pergunta dela é interessante e tem a ver muito com o tema que a gente está falando. Quando a gente, por que o Espiritismo também nos dá essa perda do medo e das angústias, das ansiedades por causa da encarnação? Hoje eu estou exercendo um papel no mundo, na sociedade, na vida, como família, né? Mas a encarnação, ela muda os papéis. E é extremamente necessário que nós passemos por vários papéis sociais para que nós possamos aprender. Porque, gente, o objetivo é o espírito, é a alma imortal, é o aprendizado, é a bagagem que a gente leva. Então, que gosta de ficar mais lá ou ficar cá, mas ambos estados, lá e cá, são necessários. A gente não pode viver aqui no mundo só encarnado. É necessário que a gente volte e retorne, né, através da encarnação, passe um período lá e um período cá. Agora, o tempo de estadia entre o tempo de encarnado e o tempo de desencarnado, esse varia muito, de espírito para espírito, né? Alguém pode viver 70 anos numa vida, desencarnar, passar, digamos, vou dar assim uma coisa aleatória, 70 anos lá no mundo espiritual, depois encarnar, passar 3 aqui, anos, e voltar e passa 70, e vice-versa. Esse tempo, o que a justiça divina leva em consideração é a nossa necessidade. E as nossas necessidades são diferentes, não é? O que você necessita para de aprendizado, talvez não seja o que eu necessite. Não quer dizer que alguém aqui é melhor do que ninguém. Não existe melhores. Somos todos filhos de Deus, criados simples e ignorantes. Todo mundo amados por Deus de forma igualitária. Por pior que a gente seja, gente, Deus nos ama, nos quer bem, quer nosso bem, e cria todos os mecanismos para que isso aconteça, que nosso bem aconteça. Mas nós somos diferentes, nossas necessidades são diferentes. E a justiça divina, ela vai nos facultar aquilo que é para o nosso bem.
mesmo que nosso bem nunca, às vezes, não seja aquilo que a gente acha que é. Porque nós não temos essa visão macro, nós não temos essa visão do todo. A nossa visão, ela é circunscrita, ela é limitada ao momento atual. Quem foi Mônica na outra encarnação? O que Mônica já aprontou por aí? Coisas boas não deve ter sido, né? Mas porque se hoje eu já cheguei aqui, já não sou essas coisas, imagina quando a minha ignorância ainda era maior do que é hoje, né? Porque é uma ignorância. Nós saímos do simples, sem conhecimento nenhum, para chegarmos a um conhecimento macro do universo. Isso é uma trajetória enorme, mas que a gente precisa fazer isso. Saber que o objetivo é esse. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Então o Espiritismo, ele muda a nossa vida porque ele nos dá essa visão macro, nos dá essa visão ampla. Não é? E quanto mais a gente vai conhecendo a doutrina espírita, mais a gente vai adquirindo essa vontade de progredir, de melhorar, de alcançar, e aí a gente vai ficando melhor. E nossa vida vai melhorando. Porque, gente, imagina alguém que faz de tudo, é muito impaciente, mas faz de tudo para não perder a paciência. Uma pessoa dessa, enquanto ela está ali brigando com ela mesma, mas para quem ela convive, não é muito melhor um casamento com uma pessoa paciente, embora ela não seja paciente, mas esteja se esforçando ao máximo para ser paciente. Não é muito mais bacana, né? Alguém bem paciente. Eita, eu sou casada com uma pessoa muito paciente. Acho que meu marido está dizendo, ela não é nada de impaciente, nada de paciente. Realmente, é uma virtude que eu tento adquirir as duras penas. Mas a gente vai melhorando nossas relações, construindo nossos amores, porque a vida, o objetivo da vida é a construção do amor comigo mesmo, do amor para Deus e do amor para o próximo. É nesse estado que a gente vai alcançar essa felicidade. Enquanto a gente viver num estado de ignorância e de desigualdade, num estado de desamor, num estado de desconhecimento do outro e de si mesmo, nós não vamos nunca chegar a essas mudanças satisfatórias, né? A mudança, ela tem que ser em que eu vou mudar, em que eu preciso mudar. E então, o Joana nos diz que a sociedade nos oferece tudo, como um apelo, mas oferece, mas nos dá muito pouco. Como assim? Ela nos oferece muita coisa. Olha a quantidade de coisas que a sociedade nos oferece. Mas o que ela nos dá? Porque se a gente for para uma propaganda, né, vamos assistir, vamos pegar o celular e vamos para o YouTube, e vamos para o Instagram, e vamos começar a navegar, e vamos ver pessoas com as vidas maravilhosas, entrando em carros luxuosos, em hotéis, sei lá quantas estrelas, e bebem uma vida isso, uma vida aquilo. Parece que a sociedade está dizendo, isso existe para todo mundo. Ela nos oferece. Mas o que verdadeiramente ela nos dá? Do que verdadeiramente eu tenho daquilo que o mundo oferece. Se a gente for comparar a nossa vida, quando a gente abre a porta em casa, né? Adentra a nossa casa, vê nossa família, e a gente vai ver aquelas propagandas, todo mundo rindo, todo mundo feliz, aqueles casais, né? Muito bem vestidos, penteados, maquiados, e maravilhosos, e sorrisos, só alegrias, e só isso, aquilo. A gente vai dizer assim, por que todo mundo vive assim e eu não? É uma oferta, é uma propaganda bastante enganosa, não é? Mas é a nossa realidade. Nós vivemos com pessoas muitas vezes tão difíceis quanto nós. Ou você acha que você é fácil, que eu sou fácil, não é? Pessoas tão difíceis quanto nós, então por isso que as dificuldades. E o Espírito veio justamente aplainar essas diferenças, veio justamente nos dizer que nós precisamos ter regras de conduta e que a felicidade, ela está... Olha que interessante, eu gosto muito dessa frase. O Livro dos Espíritos, ele diz assim, a criatura humana mais feliz, então, um dia desse, eu falei isso também na palestra, é a que menos necessidades tem. Quanto menos necessidades eu possuo, mais felicidades eu tenho.
Interessante isso. Quanto mais necessidades eu vou atrás, eu estou em busca, eu estou querendo conquistar o parceiro ideal, o carro ideal, o celular de última geração, mais pobre eu sou, mais infeliz eu sou. E quando eu estou feliz com o que eu possuo, as minhas necessidades são pequenas, estou sempre satisfeito. A ansiedade, a angústia, a depressão, o medo, tudo isso fica mais leve, fica mais administrável. Aí tem uma pergunta também no livro dos Espíritos, como o tempo passou rápido. Tem uma questão no livro dos Espíritos que pergunta assim, se houver, que a felicidade não é desse mundo, né? Segundo lá, tá lá no... Mas que a gente pode tirar desse mundo muita felicidade. A gente pode. Esse mundo não é de felicidade, mas a gente pode tirar alguma felicidade desse mundo. E quanto mais a gente pratica a lei do amor, quanto mais a gente pratica as leis divinas, mais felizes nós somos. Aí Kardec faz a pergunta assim, e se a gente tivesse uma receita para a felicidade? Será que existe uma receita para a felicidade? Aí os Espíritos dão uma receita, gente. Diz assim, para a vida material, a posse do necessário. A posse do necessário. A posse do necessário é o suficiente para que nós sejamos felizes. Agora, se a gente vai buscar muito além do necessário, gente, a felicidade não está lá. A segurança também não estará lá. Porque tudo passa. Nada nos pertence. É tudo muito volátil nessa vida, né? Então, a posse necessário é o suficiente para que nós sejamos felizes em relação a materialmente falando. Mas em relação ao espírito, o que é que realmente me faz feliz? Aí diz assim, a consciência tranquila. Um dos itens, né? A consciência tranquila. Então, o que verdadeiramente nos faz felizes, olha como o Espiritismo, se a gente prestar bem atenção só nisso, porque é um cabedal imenso de informações que a doutrina espírita nos traz, de recursos que a gente melhora muito, mas só nisso, né? Então, a felicidade seria isso. E agora? Com essa receita? Pois não. Olha, deixa eu só finalizar aqui, que eu volto aqui a sua questão. É só um segundo, né? Deixa para o fim que eu tipo. Mas, gente, o pecado em si mesmo, ele não existe. Existe a direção do alvo que a gente precisa conseguir e que a gente desvia do caminho. Essa questão da gente, esse medo do pecado, medo do castigo de Deus, a felicidade vem através do pecado. O que é esse? Que pecado é esse? Porque a sociedade muitas vezes nos impõe culpas, medos e pecados que às vezes nem existem na prática, né? O que é pecado, gente? É a gente fazer mal às pessoas, né? Qual é o erro de conduta maior que nós podemos fazer? É ser mal, ser injusto, é explorar as pessoas, é mentir, Mas se me dá um prazer, um pecado, o que seria, né? Então, a gente tem que muito saber o que é isso, porque muitas vezes nós nos impomos na nossa consciência coisas que desnecessárias, que não existem, mas a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Mas assim, a consciência tranquila. E o que é que nos leva à consciência tranquila? Aí André Luiz tem uma frase que diz assim, o dever fielmente cumprido é o meio mais satisfatório de nós termos a consciência tranquila. Então, quando eu cumpro meus deveres, olha que os deveres são em várias áreas, são os deveres profissionais, os deveres perante a família, os deveres perante a sociedade, os deveres perante os nossos empregados, os nossos patrões, os nossos colegas, enfim, os nossos deveres. Quando nós cumprimos os nossos deveres, nossa consciência, ela fica tranquila e aí nós seremos felizes. E a fé no futuro. Então, o Espiritismo ele tem essa imensa possibilidade de nos mudar somente na perspectiva dessa fé no futuro. Eu não vou morrer. Minha vida, nem eu nem ninguém, né? Graças a Deus. Minha vida não vai acabar.
a vida física que eu estou vivendo hoje, como Mônica, ela é fugaz, ela é uma passagem, mas ela não acaba. E tudo que eu vivo aqui de bom e de mal é uma construção para o meu patrimônio espiritual que eu vou levar para a eternidade. Então, o medo, a insegurança, a ansiedade, as angústias, a depressão, ela tende a ficar assim, algo tão insignificante diante dessas verdades que o Espiritismo nos dá, que quem vai descobrindo a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, amando a doutrina espírita, porque eu amo de paixão, gente, a gente vai vendo o quão é importante e necessária essa doutrina na nossa vida. Não que ela seja assim, somente ela, ninguém está dizendo isso. Só a doutrina espírita salva. A gente não diz isso, que nem Kardec diz isso, né? Mas que ela nos dá tantos recursos para que nós possamos mudar para melhor. Por isso que a gente sempre convida, né? Os estudos, as reflexões, as preces, as palestras. Porque às vezes a gente chega aqui e quer falar um monte de coisa. Acabou o tempo e a gente nem falou ainda o que a gente tem que falar. Mas se a gente for começar com os estudos, né? Fernanda lá atrás, Tudo bom, Fernanda? Nossos estudos, né, Fernanda? Não abre nossas perspectivas, nossa mente. Ler a codificação, estudar a codificação. A gente está com um projeto na EPOC, Estudo Permanente das Obras de Kardec. Gente, isso nos dá tantos recursos. Nós é como se a gente dissesse assim, até olhar para o céu, eu gosto de dizer isso, até quando a gente olha para o céu, a gente é diferente, porque a gente vê, não é só o céu. Nós vemos a casa do Pai, o universo infinito, nossa morada. Não é só esse planeta não, gente, é o universo. Que nós partilhamos, como diz André Luiz, né, no livro lá, no nosso grau, na nossa percepção. Nós só vivemos aquilo que nós percebemos. Mas que toda essa morada do Pai, ela também nos pertence. E a gente olha para cima e diz, meu Deus, olha cada pontinho daquele, uma estrela. E na sua órbita existem vários e vários mundos, com tantos e tantos espíritos como eu, que sofrem, que choram, que se angustiam, mas todos eles, amados e queridos pelo Pai. E que todos eles, como eu, como você, como qualquer um de nós, chegaremos lá, na casa do Pai. E seremos recebidos por Deus. E seremos aí a felicidade. Ai, gente, você não imagina a felicidade. A gente tem esses momentos de felicidade pequenininho, né? Nas músicas que eles cantam, a gente eleva o pensamento e se sente pleno, se sente feliz. Imagina se a gente leva este estado de felicidade, de alegria, de contentamento para tudo, todo momento, para todo lugar, para todas as circunstâncias. Chegaremos lá. Um dia nós seremos anjos, né? E vamos cantar aí, né? Então, gente, era isso. Muita paz, muita alegria. E se vocês quiserem, espero que eu tenha respondido, mas são perguntas assim, mas a gente pode conversar depois, tá bom? Um abraço. Então, gente, um abraço. Muito obrigada.